Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que provar pontos. Vem com a gente num debate sobre dignidade menstrual. Bora! Então vamos lá, deixa eu começar. Eu quero começar com uma poesia, uma parte de uma poesia da Clarice Lispector, que é: tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir pra rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho fases de ser sozinha. Fases que vêm e vão no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou pro meu uso. É muito lindo. Hoje a gente vai falar de menstruação. Um processo tão natural quanto a vida, mas ainda nos assusta. Envolve sangue, transformação do corpo e de emoções. Fala de sexo ao apontar que os ciclos que deram origem a cada um de nós. Na era da eficiência e da padronização, é um lembrete mensal de que a gente é bicho. De que o nosso tempo é contado e regulado por algo que vai bem além do relógio. É um marcador relevante de diferenciação dos corpos e de como eles experimentam o mundo. Mas se é um marcador que limita ou amplia as possibilidades, depende de como a gente se organiza como sociedade e cultura. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E não aí, sozinhas, né? Não, e aí não tem estreante, não. É só as pratas da casa. Vamos começar com quem já comanda, já manda aqui no Mamilos. Inclusive, acabei de falar, olha, você pode demandar pauta. Mais do que eu te demandar, você pode dizer o que é pauta. Denise Ornelas, a mulher de saúde do Mamilos. Seja muito bem-vinda de novo. Quem é você na fila do pão? Presencialmente, né? Exato. Primeira vez pós-pandemia, primeira vez que eu te abraço, mãe de 3 filhos. Verdade, muito bom estar aqui com vocês, vendo vocês ao vivo, né? Quem eu sou na fila do pão? Continuo sendo médica de família e comunidade, né? Essa é a minha raiz, é o que me motiva, né? E esse assunto, família e comunidade, tem tudo a ver, né? Eu sou também especialista em saúde pública, né? Sou médica especialista em medicina preventiva e social. Hoje eu atuo como docente em 2 graduações de medicina diferentes aqui na cidade de São Paulo. Sou consultora de alguns projetos específicos na área de saúde sexual e reprodutiva e dentro disso também milito, atuo, né? Me sinto militante, não só como feminista, mas também como uma mulher negra nessa área pelos direitos sexuais e reprodutivos e por justiça sexual e reprodutiva. Acho que essa é a minha palavra, justiça sexual e reprodutiva. Queremos agora. Quando queremos agora. Para completar essa mesa, Helena, seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos. Eba! Quem é você na fila do pão agora presencial? Bom, agora presencial, eu continuo sendo também a mesma na fila do pão com a Denise. Meu nome é Helena, tenho 20 anos, prestes a fazer 21. Eu sou uma das co-criadoras da campanha Livre para Menstruar, que foi uma campanha liderada por meninas pela dignidade menstrual. Sou também estudante de políticas públicas e de relações internacionais na Universidade Federal do ABC. E estou muito honrada de estar aqui hoje com essas mulheres incríveis. Ai, gente, obrigada. Muito bom ter gente que se preocupa tanto com esse tema na mesa, porque ele traz essa complexidade de uma vivência muito de pessoas que têm útero, mas ela vai abarcar a sociedade inteira. Mas até para a gente entender um pouquinho de como isso aconteceu e acontece hoje, queria começar com uma perguntinha mais pessoal. Como é que foi a menstruação para vocês? Eu era uma pessoa que já sabia o que ia acontecer, né? A minha mãe, ela é enfermeira, ela já tinha tido a conversa da menstruação comigo e falou, ó, uma hora isso vai acontecer, isso tudo que eu te expliquei, é assim que você coloca um absorvente e vou deixar absorventes na sua mala, porque possivelmente vai acontecer no período que você estiver na escola, né? Dito e feito. Porque a vida é assim, ela não dá uma facilitada pra gente. Exatamente. E eu não lembro de ter achado... Eu não lembro da minha reação na hora para com aquilo, mas eu lembro de sair do banheiro pensando,
todo mundo sabe que eu estou menstruada nesse momento. Tá todo mundo olhando pra mim, todo mundo sabe Tá que isso escrito na aconteceu. minha Tá testa. escrito na minha testa, com certeza. Então foi isso, assim, foi uma experiência diferente, porque a minha mãe é enfermeira, já tinha conversado comigo, e foi muito diferente das meninas que eu conversava na aula, que falavam, tipo, nossa, quando isso aconteceu, eu tinha certeza que eu iria morrer, porque não sabia o que estava acontecendo. Então, foi diferente, eu acho, que das outras meninas, talvez por ter uma profissional de saúde na minha família, no caso da minha mãe. Mas foi isso, foi marcante, mas talvez menos, porque eu já estava um pouco mais preparada. Eu me lembro bem também. Lembro até do dia, porque era dia de aniversário de casamento de uns tios meus. E aí é anedótico, né? Porque eu estava em casa, era um sábado. E quando eu menstruei, eu já sabia também o que era. Depois eu conto como eu já sabia o que era. Mas aí eu chamei minha mãe. Mãe, preciso de ajuda e tal. E aí minha mãe estava no telefone. Minha mãe saiu do telefone naquele tempo, né? A gente não desligava o telefone para ligar de novo. Não é? De aqueles telefones de discado. Tinha 12 anos e alguns meses. Minha mãe foi lá, pegou absorvente, me deu, tudo muito natural, voltou pro telefone e falou assim, é porque a Denizinha acabou de ficar mocinha. Eu tava no banheiro e eu vi minha mãe falando. E provavelmente isso foi repercutido na família, porque era uma coisa que eu menstruei, então, em 1992, 92, novembro de 92, era uma coisa que eu me lembro, assim, todas as primas que menstruaram a gente sabia. Exato. Né, era um marco, ficou mocinha, era como a gente falava. Mas meu primeiro contato com o tema menstruação não foi pela questão da via reprodutiva. Estava pensando nisso quando vocês fizeram a introdução do programa. Foi justamente um trabalho que eu fiz na escola entre 7 e 8 anos que pedia para dizer como é que os esquimós marcavam o tempo se eles não tinham relógio. E aí eu fui fazer várias pesquisas, eu adorava a biblioteca, enciclopédia e tal. E num dos livros que eu li, falava que eles marcavam pela menstruação das mulheres e que eles marcavam pelo tamanho das unhas e que eles marcavam por isso, por aquilo. E aí, menstruação das mulheres, eu fui tentar saber o que era. Fui pegar o verbete na enciclopédia do que era a menstruação. E aí tinha lá todo o ciclo da menstruação e todo o ciclo da vida aberto para mim na enciclopédia. E eu lembro disso ter sido uma coisa assim muito natural dentro dessa lógica de faz parte da vida e não ser uma coisa que era individual ou privada, porque se os esquimós contavam o tempo, essas mulheres contavam pra Gente, eles. olha a utilidade disso. Todo mundo tem que saber mesmo. Então, para mim, foi uma coisa que o tabu, entender a menstruação como um tabu, veio muito tempo depois. E veio pelas experiências das minhas colegas na escola, que quando sujaram a carteira a primeira vez lá, aquela que menstruou, virou uma coisa, assim, tipo, todo mundo em volta, porque não podia deixar os meninos verem. Vai lá, corre, pegar o papel higiênico para limpar a cadeira e tal. Eu falei, mas qual é o grande problema disso? Não é? Como se a gente tivesse que esconder que isso acontecesse. Eu não tinha essa associação, né? Isso é incrível. Minha mãe não era enfermeira, ela era professora, e ela sempre teve uma relação muito aberta com a gente. A gente sabia que ela estava menstruada, eu sabia que minhas tias estavam menstruadas, ainda era o tempo de usar toalhinha, né? Ninguém necessariamente usava só absorvente. Eu sou do tempo também que usou fralda de pano, bebezinha. Eu lembro da minha... Não é que falou na família. Eu lembro dessa cena. Na porta da igreja, minha mãe contando para todas as pessoas. Porque eu acho que tinha isso de um mar. E é um marco, gente. Sim. Ah, quem tem filha... É um marco, não assim, tem. como menina... Você pode achar um constrangimento eterno e que você não queria que ninguém soubesse. Como mãe, é um acontecimento gigantesco. Pelo menos pra mim, foi um acontecimento gigantesco a minha filha ficar menstruada. Eu fiquei menstruada com 14 anos, então eu já era velha. Porque todas as meninas da minha família já tinham menstruado. E eu me senti feliz em me sentir crescendo. Agora mudei de fase, vou participar de outro grupo. Agora eu vou andar com as meninas que andam com o moletom amarrado na cintura. E eu acho que isso é significativo. Embora seja um processo natural e a gente está aqui para falar disso, todo ser humano quer dar conta dos seus próprios fluidos, na minha opinião. Se você espirra e sai catarro, você também fica com muita vergonha. Se o seu ouvido está purgando, você fica com muita vergonha. Se você não está cheirando bem, você fica com vergonha, sabe? Então, assim, eu entendo que faz parte do processo você querer dar conta do que está no seu corpo. E não que aquilo, olha, veja que é natural. Gripar também é natural, eu acho. Ficar com muita vontade de fazer xixi ou cocô, sei lá, é natural também. Mas você quer dar conta disso. E eu acho que para dar conta disso, a gente também precisa que se fale mais sobre isso, né? Pois é isso que eu ia perguntar. Se vocês já passaram perrengue, saia justa, do tipo... Putz, o fluxo veio maior do que eu esperava e vazou. Ou desceu num dia que eu não esperava. Eu sou cabeça de vento, eu nunca sei nada. Então, eu
eu não ia saber quando era o meu... Eu sou sempre surpreendida por um ciclo que é regular. Não é que o meu ciclo é irregular, é que eu sou cabeça de vento. Então, de você estar num lugar que, de repente, você precisava muito de absorvente e não tem. E como é que vocês lidaram com isso? Cara, isso é uma coisa que ainda acontece comigo, né? Assim, eu ainda... Várias vezes isso aconteceu, mas eu acho que agora é diferente a maneira que eu lido com isso. Mas todas as vezes que isso aconteceu, foi tão constrangedor pra mim que eu lembro. Assim, eu acho que uma delas... Foi uma aula de inglês em que eu tinha comprado a calça nova. É assim, é de praxe. Se você comprou uma calça nova, você vai menstruar no dia seguinte. Isso. Tem quase um negócio meio místico em volta disso. E aí, assim, fui pro banheiro, tava com a calça nova, vi que manchei a calça, vi que não tava nada, nenhuma blusa pra amarrar na cintura ali na hora. Eu falei, e agora? Como é que eu volto pra lá? E sento lá e pego minhas coisas. Eu não conhecia ninguém, então não tinha aquele WhatsApp pra você mandar pro fulano pra falar, traz minhas coisas aqui, pelo amor de Deus, emergência. Não tinha. Então, sentei lá, de novo na aula. Tive toda a aula. Peguei a mochila, saí correndo e, tipo, nunca mais voltei. Pra aquela aula ali, sabe? Eu nunca mais voltei. Eu falei, não. Esse é o último dia, eu vou dar um jeito de, tipo assim, sei lá, fazer contra o professor ou qualquer coisa, sabe? E eu falei assim, não quero isso pra mim. E hoje eu olho e falo, cara, olha isso, sabe? Tipo, eu poderia claramente ter feito grandes amigos lá, ou ter tido um ótimo professor, mas eu fiquei com tanta vergonha naquela hora que eu deixei de fazer aquilo e fui procurar outras coisas pra fazer, sabe? Eu tenho uma relação muito tranquila com isso, de verdade. Se eu precisar pedir pra qualquer pessoa que eu não conheça na rua um absorvente, eu vou pedir se eu achar necessário. Por quê? Porque eu tenho horror a ficar com papel higiênico, por exemplo, na calcinha. Nossa, sabe? já fiz muito. Eu acho que essa é já o fiz que muito. mais as mulheres usam quando Adulta, elas tá? sentem que elas... Sim, então é o que mais a Adulta. gente sente. Só que essas experiências pra mim foram tão ruins, né? É tão incômodo que a vergonha de pedir é praticamente zero. E aí eu tenho muito hábito sempre de ter na minha bolsa. Eu sou aquela que empresta pras amigas, pras colegas Exato. também. Tenho de tamanhos diferentes, tenho de circunstâncias diferentes. Então, não me lembro de nenhum movimento recente de eu ter passado vergonha por causa disso. Ao contrário, eu me lembro de momentos onde eu precisei usar o tal do papel higiênico, alguma outra coisa, algum outro tipo de papel ali para poder conter o fluxo até conseguir um absorvente, e isso ter sido altamente incômodo. Isso me incomoda muito mais. Sabe uma coisa que pra mim foi marcante? Eu tenho irmãos menores. E a partir do momento que eu fiquei menstruada, não é uma coisa que na minha casa não se sabia. Se sabia, né, e tal. E eles conviviam com isso. Então, os meus irmãos compraram um absorvente pra mim com naturalidade. Eles não tinham opção, assim, de achar que não era coisa pra eles. Eles eram mais novos do que eu. Então, o que eu dissesse que era normal e pronto. E aí, acho que eu já tinha uns 15, porque eu morava em Peruíbe já. Eu fiquei, acho que na escola, eu tava com amigos homens. E eu pedi pra um menino comprar pra mim. E eu pedi do jeito que eu pediria pro meu irmão. Eu não achei que eu tinha. E ele ficou completamente constrangido. E ele ficou... Sabe? Ele ficou... E eu não entendi o que ele não estava entendendo. Porque na minha vivência não era essa, entendeu? Eu não pedi constrangida. Tipo, nossa, eu vou ter que pedir para um menino. Eu sempre andei com menino. Até que eu tive amiga mulher mais adulta. Então, eu sempre andei só com menino. Pra quem que eu ia pedir? Eu ia pedir para o menino mesmo. Então, foi isso. E depois, adulta já, com o meu namorado que eu morei junto, uma vez eu tive que pedir para ele ir no mercado comprar. E era essa coisa do... Pera, mas tem 200 produtos aqui. Não é que ele ficou constrangido de comprar, mas ele não tinha a menor ideia. Com aba, sem aba, suave, seco, qual é a marca, não sei o quê. Ele nunca tinha entrado naquele corredor, ele não fazia ideia do que era. Sim. Lembro de um momento que foi difícil para mim. Eu queria te dizer que não melhora com o tempo. Pode ser que realmente ainda passe constrangimentos adulta. Mas eu estava numa fase muito estressada por causa de trabalho. Mas muito mesmo. Então, o fluxo descontrolou e o volume aumentou muito. E aí, eu estava numa sala de reunião que devia ter umas 20 pessoas, daquelas mesas infinitas, com todas as cadeiras brancas. Não. Todo Cadeira mundo branca, sentado. Outra E coisa assim... mística que sempre faz você menstruar Mais de cadeira uma hora de reunião, só que o bicho estava pegando muito. E eu... Sabe quando você começa a sentir aqueles barulhos? Você fala... Só sai coágulo lá. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim isso Vai aqui. escorrer pela perna. Aí, assim... Essa é a sensação. Acabou a reunião, eu só fiz assim, falei, tem a menor condição de levantar. Tem a menor condição de levantar. E aí eu fui esperando todo mundo sair, todo mundo, vamos, Cris, eu já vou, só um minutinho tomando nota aqui do que a gente estava conversando. Então, assim,
adulta, em agência já. E aí, assim, todas as experiências que eu já tive que envolve menstruação, rola uma, assim, brota uma sororidade do além. Isso é legal. Porque, isso assim, é legal. aparece mulher, brota mulher do chão pra falar, amiga, calma, vamos lá, pegue tal coisa, chame fulana. A dona do Resolve. casaco. Vem a dona do casaco, Ela não se importa vem de sujar aqui. o casaco, Não, né? imagina, Isso- nunca. Porque homem tem essa A minha coisa tia também, já né? ganhou um casaco na rua. A mulher chegou, amarrou Já no vi isso negócio dela e acontecer. falou assim, filha, pode ir. Já vi isso Não, acontecer. porque é o desespero, né? Você se coloca Não, é naquele você. lugar. Quando uma mulher passa, todas estão passando aquele constrangimento. Assim, Não, mas homem parece que vê sangue menstrual em alguma, né, situação dessa de cadeira e tal, parece que eles surtam, né? Parece que é uma coisa assim. eu acho que eles pensam que a gente vai morrer, talvez. Não, imagina que a preocupação com a gente, eles pensam que eles vão morrer. A gente não é o objetivo da preocupação. Eu sei que foi muito bonito esse dia, porque chegaram umas 5, 6 mulheres, uma tinha absorvente, uma tinha casaco, a outra já veio com um paninho pra limpar a cadeira, a outra vigiando se eu podia passar, e de repente tava tudo certo. Sabe? Funcionou. Então, assim, eu acho lindo como conecta todas as mulheres no ato. Não é ela que tá menstruando, sou eu, você, todo mundo. Então, vamos lá, manas. Assim, acho que não tem política partidária que separa isso, porque eu acho que todo mundo acaba se dando uma força. E é um gesto de sororidade o passar o absorvente, né? Que é tipo... Gente, quem que tem um absorvente aqui? Alguém vai ter. E você nunca viu a pessoa na vida e você aparece. Assim, não existe ficar sem. Mas eu queria dar uns passinhos atrás aqui, que a gente falou bastante sobre essas experiências. Mas, Denise, queria que você começasse do começo. O que é menstruação? Vamos lá, de uma maneira didática. O sangramento, a menstruação se resume ao sangramento. Para que serve a menstruação? Vamos lá, aula. Não, beleza. Acho que isso é uma coisa até que a gente tem que quebrar alguns tabus, né? Porque, primeiro, mulheres não sangram só por causa de menstruação. E eu vou falar da menstruação, mas também vou falar dos outros tipos de sangramento que fazem parte aí da nossa vida e que a gente fala muito pouco deles, mas que fazem parte também. A menstruação, ela é um momento que a gente tem a descamação do endométrio. O que é o endométrio? É a parte que é revestida, né, internamente o nosso útero para aumentar a quantidade de sangue ali, aumentar a quantidade de vasos sanguíneos, na verdade, nesse tecido, e ele vai acumulando isso durante o nosso ciclo menstrual. Então, de tempos em tempos, essa descamação vai acontecer. Esse sangue que foi acumulado lá, ele vai sair. A interpretação de que isso se dá por conta de um ciclo reprodutivo é nossa, totalmente nossa, porque várias mulheres, inclusive, passam por ciclos anovulatórios. O que são ciclos anovulatórios? Ciclos onde elas não ovulam, e mesmo assim elas menstruam, e elas têm um sangramento, né? A gente chama tudo de menstruação, mas... E elas não menstruam, elas não ovulam por quê? Ou porque elas estão usando anticoncepcional, ou porque existe alguma condição no corpo delas, não necessariamente é uma doença, são condições fisiológicas, condições relacionadas à nossa vida, que a gente naquele ciclo não ovulou. Então, pensar que toda menstruação é sinal de um início de um ciclo que vai chegar ao 14º ou 15º dia, tendo uma ovulação, e esse óvulo ele está ali pronto para ser fertilizado, e o nosso útero está preparando um bercinho para o bebê que desse óvulo fertilizado vai virar, é uma leitura praticamente religiosa e biologicamente centrada na fertilidade, na regulação da fertilidade, inclusive dessas mulheres, né? De todas as mulheres, das pessoas que podem menstruar por terem útero, terem um ovário, terem um ciclo, então, menstrual relacionado a isso. Em geral, a gente fala que existem períodos entre esse ciclo menstrual que vão ser mais curtos ou mais longos. Então, algumas mulheres relatam que menstruam a cada 32, 34, 36 dias. A média que a gente fala são 28 dias. A não ser que você marque de ir pra praia. Exato, né? que também pode acontecer. É um bom regulador. Aí adianta. E algumas mulheres vão ter um ciclo mais curto, né? Um ciclo de 20, 22, 24 dias. Não é o mais comum ter ciclos tão curtos ou ciclos tão longos. Em geral, esse processo da menstruação, ele dura de 4 a 8 dias. Então, as mulheres, elas começam a ter esse início de sangramento, começa às vezes como uma borra de café, uma manchinha, né, vermelha na calcinha, e isso progride para um sangramento que vai ser mais vultuoso, em geral do 2º, 3º dia, e vai reduzindo novamente do 3º para o 4º, para o 5º, para o 6º dia. Mas isso é muito diferente para cada mulher. Depende da estrutura corporal de cada mulher, depende da alimentação de cada mulher, a gente fala pouco disso. Depende de como ela está vivendo, né, naquele período. Se ela não tá estressadíssima com o trabalho. Isso, a gente sabe que o estresse, ele é uma condição que modifica essa interação do meu ovário com meus
no meu cérebro, né? A gente tem algumas glândulas no cérebro que fazem parte desse processo de regulação do ciclo menstrual também. Então, de maneira muito simples, assim, são processos de fertilidade ou não fertilidade mediados aí por uma descamação uterina que vai acontecer periodicamente com as mulheres, com as pessoas que têm útero e ovário. A gente falou do que é a menstruação, mas fala um pouco pra gente, Denise, do que é a TPM. O que é essa oscilação? Sim. Aí, né, TPM, a sigla é tensão pré-menstrual. Seria justamente esse período, né, em que você ovulou ou não ovulou e começa a dar sinalizações, né? O seu corpo começa a dar sinalizações de que esse endométrio ele vai se descamar e aí você produz uma série de moléculas inflamatórias que precisam ser liberadas para essa descamação desses vasos sanguíneos mais superficiais acontecerem, por isso você vai ter o sangramento. Isso mexe, obviamente, com o nosso equilíbrio, com o eixo hormonal que a gente tinha antes. Na verdade, é cíclico, né? Cada mês a gente vai ter, cada período a gente vai ter, então, essas oscilações. Em geral, a gente vai dizer que a maior parte das mulheres vai experimentar uma sensação nessa segunda metade do ciclo, pós o momento onde ela estaria fértil e que ela vai se preparar, então, já que ela não engravidou, já que não teve, né, um embrião ali que se grudou no útero, grudou no endométrio, vai sinalizar para o ovário que ele precisa continuar produzindo hormônios para que esse sangue não saia, para que essa menstruação não aconteça. Esses hormônios, eles vão caindo ao longo do processo, né, e aí você diminui a quantidade de estrogênio, faz com que você fique um pouco mais chateada, digamos assim, né? Que seu corpo ele responde de uma maneira diferente. Você tem um estímulo mais progestogênico nessa fase, né? E aí você fica mais inchada, você tende a reter mais líquido, você tende a ter mais dor. Algumas mulheres vão ter um processo desencadeado de cefaleia, né? De dor de cabeça, de enxaqueca por conta desse momento. Algumas mulheres já começam a ter cólica, elas se sentem menos dispostas, né? É um momento de mais recolhimento, mais vontade de comer açúcar, mais vontade de comer coisas calóricas. Porque esse movimento entre não tem um ovo fertilizado aqui, não tem um bebezinho que vai se grudar, que vai nidar aqui. E o momento que a menstruação vai acontecer é esse momento de queda, né, de estrogênio e de progesterona ali, fazendo essa regulação maior da sua vontade, do seu apetite, do seu desejo. Então, é um estado que eu acho... Eu não consigo ver só como uma tensão. Ele se torna uma tensão porque a gente não consegue dormir direito, porque a gente não consegue, muitas vezes, ter, né, condições de respeitar esse momento do nosso corpo, que quando a gente está com dor, a gente não se esforce mais para fazer as coisas. É isso. Então, isso acaba tendo uma proporção muito maior, porque a gente precisa continuar dando conta de uma forma de funcionar que não é adequada àquele momento do nosso organismo, do nosso Porque corpo. a gente está num mundo que foi feito por e para pessoas que não são cíclicas. E aí é isso, não tem essa de, deixa eu pensar no meu trabalho e eu ficar mais... Vamos ver, de todas as tarefas que eu tenho que fazer, nessa parte do ciclo, eu vou fazer essas tarefas que são mais para fora. Nessa parte do ciclo, eu vou fazer essas tarefas que são mais para dentro. E eu me conhecendo na particularidade do meu corpo, eu vou projetar o meu trabalho e a gente... Imagina, se o mundo tivesse sido feito por e para mulheres, a gente pensaria ciclicamente. E é isso que eu te pergunto. O que você acha que mudaria num mundo que fosse pensado por pessoas cíclicas, para pessoas cíclicas? Eu acho que é começar pelo fato de que a gente não se estressaria tanto em não estar 100% preparada, porque a menstruação seria incorporada aos espaços, seria entendida não como hoje é entendida, que é um problema seu, pessoa que menstrua, fazer, enfim, lidar com a sua menstruação sem que a gente veja, inclusive, porque isso, isso não é higiênico, isso, enfim, isso é um problema seu. Não seria um problema apenas nosso, seria um problema da sociedade, né? O masculino ainda o espaço do poder, né? E aí isso que não pertence a esse lugar é menor e deve ser não falado, superado, suplantado, porque não é interessante. É vergonha sua não ser hoje igual você era ontem, entendeu? Ciclar é uma vergonha da mulher. Ela tenta ser mais padrão para se encaixar num mundo que foi desenhado para isso. Mas eu acho que tem esse lance profissional, mas antes do lance profissional, tem o lance da regulação da mulher. Por que eu não quero que você diga que você está menstruada? Por que eu não quero que as outras pessoas saibam que você está naquele ciclo? Porque você sabe que isso vai ser daqui a 15 dias o momento, quando você de fato estiver fértil, que você vai estar exalando todos os seus feromônios. Então, esse controle sobre quem vai, né, poder ter acesso à informação de que você está menstruada, ele também é
de alguma forma, né, esse é um movimento de controle sobre a nossa capacidade de decidir sobre a nossa vida sexual e reprodutiva. Né? Então, chorão lá, complicada e perfeitinha, mulher de fases, né? Tô tão lindo, mas, né? E eu não consigo me conformar que a gente seja simplesmente também reduzida a um ciclo menstrual, entendeu, gente? Claro que a gente tem fase. O texto da Clarice fala disso, mas não é assim para todas as mulheres, não é igual a experiência para todas. Umas vão se sentir melhor, inclusive num período, e outras vão se sentir em outro. Não, tem mês que você não sente nada, tem mês que você sente tudo. Exato, isso tem muito a ver com esse ambiente. Eu acho que isso é muito... O ambiente é muito modulador das nossas experiências em relação à menstruação. Eu fico mais confortável ou menos confortável de acordo com isso. Se eu tenho um espaço de profissional que é muito importante, eu vou sentir uma pressão muito maior. Né? Eu lembro quando eu estava estudando para a pauta que tinha um estudo na Índia mostrando que 1 em cada 4 meninas já tinham faltado à escola por causa de menstruação. Então, assim, a gente está falando de menina, a gente está falando de dignidade, né? De educação sexual ligada à dignidade menstrual. Como que vocês veem isso? O que pode ser feito? Querida médica, eu queria te ouvir primeiro. Não, estamos aqui. Essa questão da relação com a mulher que está menstruada, ela é um tabu em todos os âmbitos, não só no profissional. Você trouxe a questão educacional. Por que essa menina, ela falta à escola? Ela falta à escola porque ela se sente suja, porque ela sente que ela vai ser julgada como suja pelas outras pessoas, porque os pais, né, as pessoas que da convivência, geralmente mais proximamente a ela, a mãe, acha que aquilo vai ser um fator de exposição e de risco para ela também, em termos de, né, de exposição da vida e tudo mais. E você tem uma questão que é central nesse processo todo, que é a menstruação, ela pode ser dolorida, principalmente quando você é adolescente, né? Então, essa regulação da menstruação em relação à dor, à cólica menstrual, a quantidade de fluxo, um mês você vai menstruar super pouco, outro mês você vai menstruar muito, ela também implica numa situação de, às vezes, ansiedade, angústia da pessoa que está menstruando, porque ela não tem controle sobre aquilo. A gente não sabe exatamente quanto a gente vai menstruar, quantos absorventes a gente deveria levar. Às vezes eu tenho pouco absorvente em casa, não tenho muito, só posso ter comprado, né? Só tem aquilo para aquele mês inteiro, então eu vou escolher quando ir, para onde ir, de que jeito ir, o que eu preciso fazer. Então, essa angústia, ela é geradora de sofrimento para as meninas, à medida que, se eu não tenho educação sexual para dizer para elas que é normal variação de ciclo, variação de quantidade, né, elas não vão se surpreender com isso. Mas, Denise, o que tem a ver menstruação com educação sexual? Por que menstruação está dentro desse guarda-chuva? Porque é um movimento de regulação do nosso corpo e da nossa fertilidade. Se eu entendo que é menstruação, se eu entendo o meu ciclo, se eu controlo quantos dias, eu posso não só controlar quando eu vou querer transar, quando eu vou estar mais disposta realmente para o sexo, mas também quando eu não quero transar. Isso para as mulheres adultas, né, que a gente está falando acima de 14 anos, a gente não está falando de pessoas que estão destituídas aí do poder sobre o seu próprio corpo em relação a querer ou não engravidar. Antes de 14 anos é estupro e eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, né, porque né, a gente considera relações entre iguais e como exceções, dentro dessa faixa de idade abaixo dos 14 anos são exceções. Mas para as mulheres acima de 14 anos, para as pessoas que estão acima de 14 anos e querem ou não engravidar, você conhecer o seu ciclo menstrual faz muita diferença em relação ao momento que você vai ter relações sexuais protegidas ou desprotegidas do ponto de vista, né, do uso da anticoncepção, por exemplo. Então, é uma liberdade você saber do seu ciclo menstrual, você saber que você tem períodos de fertilidade, períodos de não fertilidade, períodos onde você vai estar mais disposta ao sexo, menos disposta ao sexo, é uma forma de controle do seu corpo. E se o homem ele não sabe de nada disso, ele não interessa nada disso, ele tem que estar disposta sempre, entendeu? Não está naqueles dias, então você tem que me servir, você tem que estar ali disponível para mim. E veja bem, eu sempre falo desse exemplo nas minhas aulas de saúde sexual e reprodutiva. A gente tinha famílias até 1970, quando a gente teve o advento dos anticoncepcionais hormonais orais, né, pela pílula, de famílias pobres que tinham 10, 11, 12, 13, um monte de filhos. E a gente tinha famílias tradicionais, classe média, que tinha 2, 3, 4 filhos. Por quê? Porque não transavam, as mulheres de classe média alta, elas não tinham relações sexuais com seus companheiros e com seus esposos, com seus maridos. Elas tinham acesso à informação. Vai ser completamente certinho fazer tabelinha, é o melhor método anticoncepcional? Não é, obviamente que não é. Mas que funciona? Funciona. Então, como é que você chega para uma menina e você dá esse poder para ela tão cedo? Então, tem o tabu da sociedade mesmo, né? E de entregar o controle do corpo dela e da fertilidade dela nesse processo. E isso é
impactante, né? Pensar que as pessoas não podem ter educação sexual como? Então, mas quando você fala, você colocou aí a barreira dos 14 anos, eu fiquei menstruada muito próxima disso, né? Então, assim, a menstruação é um marco que está próximo para dizer que está sinalizando que o meu corpo está começando a ficar pronta para isso, tá? Sim. Só que hoje a gente vê criança, a Nina tem 9 anos. Na sala dela tem menina acompanhando puberdade precoce para ver se vai precisar bloquear com hormônio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque quando uma coisa que culturalmente está associado a um momento de transição, da mulher mudar de fase e ir para um outro momento, quando ele chega com 9 anos, essa responsabilidade de como cuidar da própria higiene, de como cuidar do próprio corpo, a maturidade para ter essas conversas, para ser dona do próprio corpo e das próprias escolhas com 9 anos? Então, vamos lá. Esse é um dos problemas quando a gente associa a menstruação apenas à regulação da fertilidade. Falei com minha filha recentemente sobre menstruação. Né? Ela ganhou, já tem livros. Na verdade, meus filhos todos, né? O de 2, o de 6... e a de 9, eles todos entendem o processo da menstruação como um processo que faz parte da minha vida, porque me viram menstruar várias vezes, então a gente não tem esse tabu em casa. Eu, inclusive, naturalizei isso, quis naturalizar isso na minha existência com eles, para que eles tivessem essa vivência, como você falou, dos seus irmãos, né? Como uma coisa que existe, acontece, tudo bem. E falei com ela recentemente, eu falei, talvez você não menstrue logo, talvez você demore um pouco mais, outras meninas mais cedo, mas ter um absorvente na bolsa é bacana, porque é isso, você pode emprestar para uma colega que precisa, se você precisar por algum motivo, você vai ter lá e tal. Eu não precisei necessariamente falar de sexo com ela para falar de menstruação. Eu falei como um processo do corpo dela, sabe por quê? Porque ela tem contato com animais, ela tem contato com cachorrinho cicla também. Não é? Entra no cio. Então, falar sobre sexualidade não necessariamente é falar sobre a relação sexual, sobre a fertilidade, sobre o processo de engravidar. Eu nem gosto, na verdade, de falar de sexualidade com criança a partir dessa lógica da reprodução. Porque, às vezes, a gente traz para eles uma coisa muito centrada só heteronormativamente na questão de eu menstruo e eu tenho pênis e tenho vagina para fazer um bebê. Como se isso não estivesse envolvendo prazer, como se isso não estivesse envolvendo satisfação, vontade de estar com outra pessoa, afeto. E os meus filhos têm o prazer e a honra de ter tios e tias homossexuais que convivem com eles dentro de casa. E se eu trouxer para eles um conteúdo de relação sexual heteronormativo estrito relacionado à reprodução, eu vou prejudicar a percepção deles sobre a diversidade na qual nós vivemos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente transborda para outras. Reprodução é reprodução. Isso. Sexo é sexo. São coisas distintas. São coisas diferentes. E o meu corpo ter um processo de crescimento, onde eu vou desenvolver mama, onde eu vou desenvolver pelo pubiano, onde eu vou ter pelo debaixo do braço, na axila, vou fazer sobrancelha, não vou fazer, faz parte do mesmo pacote. Modificações corporais de crescimento. A adolescência, o tema aqui na educação sexual é como é que o meu corpo se transforma, como é que eu me torno adolescente. E dentro desse pacote da adolescência, ter vontade de ficar próximo de outras pessoas, ter vontade de ter afeto, inclui a possibilidade ou não de entrar a reprodução no meio. Então, eu não falo da reprodução como fim. Ela é uma coisa que acontece, está dentro desse pacote, que é crescer, viver, experimentar meu próprio corpo, me relacionar com outras pessoas e, se eu quiser ou não, poder ter filhos. Eu tava pensando aqui, assim, eu acho que eu tive, quando você falou, né, desse marco que é pra mãe, eu acho que eu senti um pouco isso, assim, pra mim não era algo muito, assim, tipo, menstruou, mas a minha mãe ligou pra família inteira. Ela fez um kitzinho de cuidados, com glitterzinho, algo super apropriado à idade, assim, sabe? Glitterzinho, aquela coisa bonitinha e tudo mais. E pra ela aquilo era muito importante. Então, assim, eu acho que de fato é um marco. Assim, a gente precisa desses rituais como seres humanos, sabe? A gente tem um conhecido próximo e a filha dele tem um papo super aberto, super conversa em casa e tudo mais. Só que a menina não quer menstruar de jeito nenhum, ela não quer crescer. Ela não quer ser aquilo. Porque ela tem uma ideia de que quando ela crescer, meu irmão, aí o buraco vai ficar mais embaixo pra ela. Cara, olha só, a geração que tá à frente dela tá, de uma forma que a gente acha legítima, ventilando muito sobre como é difícil ser mulher. Que menina vai querer crescer pra ser mulher, gente? Não é apavorante? Porque se tem síndrome de Peter Pan pro homem, que é quando você for adulto, você vai ter que ser responsável pela casa, você vai ter que trazer dinheiro, você tem que ter sucesso, você tem que isso. Cara, eu quero continuar sendo criança. Para as meninas, eu tenho a impressão que agora a gente é muito mais clara sobre os desafios de ser mulher, a gente tá no momento de botar para fora. É assustador, cara. A gente entregou outro marcador
para esse ritual. Vocês não acham? Vocês não têm essa impressão? Mas era mais fácil ser alienada mesmo, né? Era mais fácil ser protegida, inclusive. Você ter o príncipe encantado que vai te levar no cavalo branco, vai te dar todo carinho, amor, dignidade, filhinhos para criar, e você vai ter um papel, você vai ser a princesa. E não é à toa que a gente vê tantas mulheres que justamente compram esse discurso e falam que são contra as feministas, que odeiam as feministas, que não querem as feministas de jeito nenhum perto delas. Isso é completamente esperado. Mas o cavalo precisa ser branco, porque se eu tiver menstruada... Ou ele não quer que você esteja menstruada, né? Se você tiver um filho atrás do outro, você vai passar anos sem menstruar. Então, às vezes, também o fundamento pode ser esse. Até um marco aí de você querer evitar a menstruação por conta disso. Será que o cavalo era branco por isso? Agora já fiquei cismada. Mas eu acho que tem uma questão central aqui nesse debate, né? De associação da menstruação com o controle do nosso corpo. Não só com o controle, como a gente está falando aqui, da fertilidade, mas também o controle da função que a gente exerce na sociedade, né? Porque, por outro lado, se a gente está no emprego que espera da gente essa linearidade durante o tempo inteiro, não quer nem saber se a gente está menstruada, né? Então, é melhor, talvez, você usar um método anticoncepcional que retire a sua menstruação, né? Existe essa condução também por parte de alguns profissionais médicos, infelizmente, de que uma mulher seria mais eficiente se ela conseguisse suprimir seu ciclo menstrual. Ou então, emendar uma cartela de anticoncepcional com a outra, porque aí nem sangrava, né? Então, por muito tempo, a gente também enfrentou essa guerra contra a menstruação. Foi um discurso dos anos 90, né? A gente teve livros sobre isso, Mulher, o Negro do Mundo, né? Aqueles livros de autoajuda que homens ginecologistas obstetras escreviam sobre controle do seu ciclo menstrual. Né? E por aí vai. A gente teve um momento assim, de que a menstruação era a grande vilã. Então, se você... Contra o mercado de trabalho. Contra o mercado de trabalho, contra a sua, né... contra a sua produção, contra você se sentir bem. Então, ser livre. Ser livre, exato. Então, você suprime isso. E aí, a gente também viveu um momento de mulheres, principalmente mulheres mais jovens, redescobrindo esse processo. E falando, não, eu não quero ficar presa ao hormônio, né? O hormônio do anticoncepcional é uma contenção química. Ele me estabiliza. Quando eu tomei anticoncepcional, muito tempo atrás, né? Logo que eu casei, eu realmente sentia, quando eu usava um anticoncepcional que tinha uma quantidade maior de hormônio que balanceava para o lado dos hormônios masculinos, que eu me sentia era estável emocionalmente o mês inteiro, não tinha isso de TTPM. Mas esse processo de retomada da menstruação como um marco de saúde, então eu me sinto mais saudável se eu consigo controlar justamente quais são as fases do meu organismo, me conecto melhor com aquilo que está acontecendo comigo e vou entendendo, vou interpretando e vou vendo, né? A textura da minha pele muda, a textura do meu cabelo muda, a oleosidade do couro cabeludo muda, a quantidade de sangramento vai mudar, tudo, e eu vou me percebendo. Veja, eu estou falando de situações onde mulheres conseguem ter não só acesso a essa informação, mas tomadas de decisão sobre esse controle. Sendo que, né, eu estou falando que 50% da humanidade vive isso. Talvez a quantidade de mulheres que tem essa possibilidade dentro desses 50% da humanidade seja lá o quê? Se é 5%? Os outros 45% vive em indignidade menstrual, em situações em que não tem a informação e não pode usar essa informação para decidir sobre o controle do seu corpo. Seja em relação ao momento de estar mais confortável para fazer uma tarefa do dia a dia ou não, seja para ter a vida sexual e reprodutiva dela baseada por isso. Então, é muito grave pensar que, né, a gente adquiriu esse conhecimento, é um conhecimento que está nos livros de biologia, que está nos livros, a gente sabe como acontece, que a medicina domina completamente o ciclo hormonal da menstruação e, ao mesmo tempo, que as mulheres não tenham isso como um direito delas, um direito humano de vivenciar isso, de entender que isso faz parte do seu corpo, da sua vida. Como a especialidade do Mamilos é propor diálogos difíceis, eu convidei o Manuel Pinto, que é pesquisador de masculinidades e paternidades, facilitador de grupos reflexivos e criador do projeto social Se Cabra Macho, para participar dessa conversa. E eu perguntei para ele qual é o espaço e o papel dos homens nas discussões sobre menstruação. Qual a importância de educar também os meninos sobre dignidade menstrual? Oi, Cris. Oi, Ju. Tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Manuel. Eu sou pai de Ana, de Naná, que eu chamo de Naná, tem 21 anos de idade, e também de Maria Clara, que tem 9 anos. Então, como homem, a gente precisa criar o nosso espaço. Se você, como pai ou mãe de menino, contar uma história sobre menstruação, como Uma Menina que Virou Lua, por exemplo, esse livrinho que é maravilhoso, e ler para o seu filho,
o seu filho já nasce, já vai crescer ali, já vai nascer como ser humano, assim, como um ser social, com a consciência do que de fato é natural, do que de fato é uma condição humana. E que coisa boa! Eu gosto muito da frase do Humberto Baltar, que fala: não criemos filhos para a diversidade, mas criemos filhos na diversidade. A diversidade é isso aqui. Entender que essa discussão também é nossa. Parar com aqueles pensamentos de, ela está naqueles dias. Tipo assim, o BO é dela, ela que se vire, eu não estou nem aí para isso. Não dá mais para ser assim. Se você quer de fato construir relações mais igualitárias, equitativas e humanas, justas, reais, por favor, vamos compreender esse processo como o nosso também. Só assim, entendendo a realidade, a gente constrói as bases equânimes para ter umas relações mais igualitárias e justas. Então, homem, assuma também o seu papel no que se destina a essa dignidade menstrual, que é um assunto também nosso. Valeu. Obrigado, Cris. Obrigado, Ju. Um cheiro a vocês. Ai, Manuel, é muito bonitinho. Eu gosto que ele usa muitas vezes a palavra dignidade, porque, na minha opinião, o que eu espero dos homens é que eles fiquem indignados quando alguém não tem dignidade. É isso. Por que eu deveria me preocupar com isso? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo sem dignidade. Você quer viver num mundo onde as pessoas vivem sem dignidade? Não. Então você vai se importar com isso. E aí eu acho que é esse papel de se indignar, de falar sobre isso, de falar, não, tá faltando, não tá bom. Porque para a gente evoluir como sociedade, e a gente assinou a Carta dos Direitos Humanos para isso, que é todas as pessoas têm direito a uma vida digna. Uma vida com respeito e dignidade. Então, assim, tem uma parcela que não está, eu não estou muito preocupado com o gênero dessa parcela. Eu estou preocupado com a dignidade humana. E aí eu acho que a gente fecha um bom acordo aí. Já que a gente vai falar de dignidade e indignidade, eu vou dar uma pausa para um breve intervalo comercial e a gente volta para, no segundo bloco, falar de pobreza menstrual. Dia 28 de maio é o Dia Internacional da Higiene Menstrual. E a Íntimos convidou o Mamilos para somar vozes no combate aos estigmas relacionados à menstruação. Até porque não tem nada mais normal e natural do que menstruar, né? E é por isso mesmo que não faz sentido que meninas, mulheres, pessoas que menstruem deixem de fazer o que elas querem porque estão menstruadas. Para que a menstruação não seja barreira para nada, o primeiro passo é falar abertamente sobre esse tema. Mas não para por aí, não. O segundo passo é que a gente tem que garantir os itens de higiene e combater a pobreza menstrual. O terceiro passo é incluir mais gente nessa conversa. A menstruação não diz respeito somente às mulheres, mas aos homens também. Afinal, eles são pais de meninas, maridos, filhos, amigos de mulheres e de pessoas que menstruam, que passam por isso todos os meses. E quanto mais os homens conhecem o básico sobre ciclo menstrual, quantos dias dura, quais são os sintomas, que tipos de absorventes existem, melhores aliados eles são no combate aos estigmas da menstruação. Íntimos. Menstruada ou não, ela pode. Então vamos lá, voltando. Helena, o que é afinal pobreza menstrual? A gente deu umas pinceladas no primeiro bloco, mas vamos mergulhar de cabeça agora. Bom, a Unicef e alguns outros grandes órgãos definem eu vou definir a dignidade, vou fazer o contrário, né? Definir o que é de fato a dignidade menstrual, porque a pobreza menstrual é quando falta um dos itens da dignidade. Então, existem 3 pilares da dignidade menstrual. Não estão em ordem de importância, tá? Primeiro, a questão da infraestrutura para se menstruar com dignidade. Então, saneamento básico, acesso à água, enfim, que vem com essa questão de você poder ter um período saudável. Segundo ponto, educação menstrual, que a Denise falou bastante e que eu resumiria numa frase que é: educação menstrual significa autonomia. Você dar autonomia a uma pessoa para ela fazer a melhor decisão para o corpo dela. E o terceiro é o produto menstrual. A gente ter acesso ao produto menstrual
qualquer que ele seja, porque hoje a gente tem várias opções, que se adeque melhor ao nosso corpo novamente. Então, quando falta uma dessas questões, a gente pode dizer que existe pobreza menstrual. É muito importante pra gente que essa temática ela venha junto com a questão não só da pobreza menstrual, mas do empobrecimento menstrual. E o empobrecimento menstrual ali se dá justamente na hora que, por conta de uma dessas situações, além de passar a vergonha, além de passar o constrangimento, sentir dor, ficar mal, essas pessoas deixam de trabalhar, essas pessoas têm oportunidade de emprego negada, essas pessoas elas têm redução, né, da sua renda, e aí elas passam fome, elas pioram sua qualidade de vida naquele momento que elas estão menstruadas. Para a gente dar uma perspectiva mais ampla para essa conversa, a gente vai ouvir a Letícia Gabriela, que é diretora de projetos especiais da CUFA, e vai nos contar um pouquinho do cotidiano e dos projetos que são desenvolvidos lá nessa frente. Olá, eu sou Letícia Gabriela, diretora de projetos especiais da Central Única das Favelas da CUFA. Estou aqui para trazer um tema muito importante, que é a questão da pobreza menstrual. A CUFA, com a sua capilaridade, está presente em 5.000 favelas de todo o país, entendeu uma necessidade que existe para além de ações humanitárias que envolvia doações de alimentos, também a questão de higiene, em especial higiene íntima. E aí, construindo esse processo, o grupo Mulheres da CUFA fez uma atuação de campanha nacional para ajudar na questão do combate à pobreza menstrual, porque se entendeu que as mulheres que vivem e as jovens, né, que vivem nos territórios de favela têm uma vulnerabilidade ainda mais do que já está posta, mas também uma falta de acesso e uma falta de igualdade de higiene íntima. E são questões que acabam afetando diretamente na questão mesmo de educação, na questão de saúde de qualidade e também acaba afetando na autoestima daquela mulher que vive na favela e periferia por conta da questão dessa situação que envolve a pobreza menstrual, que está numa realidade em que interfere na vida de milhões de brasileiras, mas dentro do território de favela isso se agrava ainda mais. Primeiro pela questão econômica que existe e a questão social. O legal da CUFA é que tem ações localizadas, e aí você vai ver ações no Nordeste, ações no Norte, ações aqui em São Paulo. Então, parcerias locais e parcerias nacionais para fazer esses insumos chegar em quem precisa chegar, né? Agora, quando a gente ouve essa conversa, né, eu acho que o próximo passo mas a gente está falando de qual tamanho de universo, né? Para essas pessoas se mobilizarem dessa maneira. Não é pequeno, infelizmente. A gente tem 713 mil meninas que não têm acesso a banheiro ou chuveiro em casa. A gente está falando de mais de 4 milhões que não têm acesso, 4 milhões que não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Acho que outro dado importante é quanto que esse dinheiro impacta no orçamento das pessoas, né? Porque pode parecer pouco. Como assim você não tem dinheiro? Ao longo da vida, uma pessoa que está entre os 5% mais pobres gasta com absorvente o equivalente a 3 anos de trabalho. Equidade como? É aquele índice que você falou, né? E ainda cerca de 33% das pessoas que já substituíram produtos de higiene menstrual por outros itens o fizeram por questões financeiras. Entre as de menor renda, essa porcentagem chega a 55%. Continua sendo visto como item supérfluo diante, né, de outras prioridades, é o primeiro a ser substituído. Dia 8 de março, o presidente Lula assinou o decreto que cria o Programa de Proteção e Promoção de Dignidade Menstrual. Então, a gente está falando de 418 milhões por ano investidos em compra de absorvente para ser distribuído pelo SUS e vai ser feito de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. A estimativa é que 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas por essa iniciativa. Eu acho importante dizer que esse decreto foi assinado num contexto em que vários estados e municípios estavam criando já leis próprias para combater a pobreza menstrual. É um assunto que começou a pipocar faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. E eu queria que você trouxesse para a gente como que foi essa mobilização, como é que se conseguiu criar uma consciência social com uma força tão grande, tão rápido, que já virou lei em um monte de lugar. Essa é a pergunta que eu sempre me faço. E eu acabo pensando assim, será que é coisa da minha cabeça? Assim, né? Porque eu digo a gente, vou usar esse, né?
a palavra nós, me referindo às meninas da Girl Up Brasil. A Girl Up Brasil é a organização que eu trabalho, que eu era voluntária na época, que é uma organização que treina, inspira e conecta meninas, geralmente de 13 a 22 anos, jovens no geral, mas com o protagonismo das meninas, pela igualdade de gênero. E a gente começou a atuar com essa pauta em 2020, com o contexto da pandemia. Então, uma das lideranças, a Maria Antônia Desidério, de Salvador, ela falou assim, tô procurando aqui uma temática para iniciação científica, vi que os absorventes são mais taxados, como é que funciona isso? E aí nossa primeira legislação foi o Girl Up Elza Soares, que fez um clube lá da Zona Norte. O clube no caso, os coletivos que as meninas se organizam, a gente chama de clubes. O Girl Up Elza Soares, da Zona Norte do Rio, se organizou para criar o nosso primeiro projeto de lei, que foi sobre a inclusão dos absorventes nas cestas básicas do estado do Rio de Janeiro. E a partir daquele momento, e assim, a gente tinha feito já, antes da gente... A nossa intenção sempre foi a legislação, porque a gente falou, então a legislação está taxando mais? Então é ela que a gente tem que resolver. Porém, a gente tinha feito uma campanha de arrecadação em que a gente teve contato com essas pessoas em maior situação de vulnerabilidade, que estavam sendo impactadas, e quando chegava a cesta básica, elas se emocionavam com o produto menstrual ali, e falavam, meu Deus, vocês pensaram nisso, vocês lembraram disso. Isso existe no mundo. As pessoas estão pensando... Porque, assim, pra elas foi um choque. Pra gente foi também, sabe? Então, a gente começou a ver que tinha muito mais coisa a se pensar. Não tinham pesquisas ainda. Tinha 0 pesquisas brasileiras sobre a questão da dignidade menstrual. A gente tem esses dados hoje que estão mais de fácil acesso. Mas na época não tinha nada. Não tinha mídia, não tinha jornal falando sobre. A gente tinha uma matéria do Nexo sobre isso, falando de taxação, inclusive. Então, era sempre centrado na questão do produto. E a gente começou a falar assim, cara, o que tá faltando? Que a gente observa nas nossas realidades. Porque num momento de captação de recursos de absorvente, foram 7 estados e 16 clubes que participaram. Então, era gente, assim, meninas do Brasil inteiro, no Google Meet, organizando as coisas. E a partir dali, a gente foi, enfim, conversando com parlamentares, principalmente, e entendendo o que dava para ser feito, fazendo as nossas reivindicações. As meninas chegavam no gabinete, isso 100% liderado por meninas. A gente era um Google Doc com queremos isso aqui na legislação, porque isso aqui não tá bacana. A assessoria resolvia, a gente fazia o processo de mobilização para aprovação das legislações. Depois do Rio, a gente falou, meu Deus, é possível fazer política pública? Que loucura que é essa? Que é um deputado que assina, que de fato tá ali para falar com a gente, porque é o dever, né, da pessoa eleita fazer isso. No final daquele ano, a gente tinha já 9 legislações estaduais, 6 aprovadas, 3 protocoladas. E aí, no começo do ano seguinte, em 2021, a gente falou, ok, mas enquanto as do estado não estão rolando, como é que fica o município? Então, bora fazer legislação municipal. Afinal, a gente não tá de brincadeira aqui. E aí, a gente começou a falar com vereadoras. Uma vereadora de Limeira, a Mariana Calça, nos ajudou a fazer um projeto de lei modelo, que a gente chamou, o nosso PL modelo, para que isso fosse, enfim, divulgado para as meninas, para elas entrarem em contato com vereanças no Brasil inteiro para passar esse projeto de lei. A gente tem em conta que são 40, mas a gente vê, às vezes, uma lei que a gente fala, talvez tenha sido baseado no projeto de lei que a gente ajudou a escrever. E, assim, foi tudo com participação das meninas, com participação das pessoas que menstruam. Acho que é isso, sabe? Pobreza menstrual também tem uma questão de que, quando está sendo decidido, essas pessoas não são chamadas para fazerem parte da construção da democracia, de fato. Né? Então, acho que isso foi muito bonito. E eu esqueci o nome do moço aqui, mas ele estava falando sobre a questão, Manuel, sobre a questão dos homens nisso tudo. Foi uma questão central do nosso trabalho, como os homens lidam com menstruação, porque eles são 99% dos homens eleitos em alguma cidade, se não 100%. Porque de uma Câmara de 30 tem uma mulher. E muitas vezes a mulher não fala nem necessariamente da pauta direitos das mulheres, enfim. Então tem várias questões. Então a gente não podia escolher só falar com mulheres. A gente começava por elas. Porque a gente sentia que elas iam entender a gente melhor. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro não foi o caso. A gente começou com um deputado. Então, porque a gente sentia que ele, enfim, ele tinha a pauta da juventude, que estava mais aberto. É um assunto de todo mundo, então vamos falar É um assunto de todo mundo, sabe? É aí que a gente falou assim, cara, não tem como. A gente já tinha isso pra nós, assim, sabe? É um assunto de todo mundo que envolve outros gêneros também. E que envolve... Cara, isso foi muito interessante. Vários partidos, assim, sabe? Em 2020, tinha sido proposta uma legislação, no começo de 2020, ainda antes da gente começar a livre pra menstruar,
tinha sido proposta uma legislação por uma deputada aqui de São Paulo, Tabata Amaral, e quando ela propôs isso, ela foi absolutamente rechaçada. As pessoas falaram assim, vai falir o Estado dar absorvente para todo mundo. Nossa senhora, né, gente? Agora vai. Agora Não vai tem falir. como. E foi muito interessante que depois, no momento do veto, que eu falava com parlamentares, enfim, para derrubar esse veto, que eu vou falar mais um pouco, um parlamentar, homem, chegou, sentou assim na mesa dele, a gente convencendo ele, tipo, a derrubar o veto e tudo mais, ele falou assim, quanto custa isso? A gente falou o valor, ele, isso é um pão de queijo no orçamento federal, né? A gente, pois bem, você tava falando que o produto menstrual é algo que pesa no orçamento das famílias, mas pro governo federal isso é um pão de queijo. Eu acho uma grande vitória simbólica, inclusive, que no dia da votação, estávamos lá, 10 meninas da Girl Up. Eu fui pra Brasília, tipo, naquele dia, foi um negócio meio insano, assim. A gente conseguiu entrar no plenário naquele momento e ver diretamente dentro do plenário da Câmara dos Deputados, assim, sabe? Menina, todo mundo falava, vocês não vão entrar, é impossível entrar, não pode entrar, gente que não seja assessor. Lá estávamos nós, olhando para aquilo. Nada é E impossível para quem não sabe. É isso, a gente foi fazendo, enfim, as nossas próprias articulações. A gente chegou lá, a gente viu esse veto sendo derrubado. E foi um momento muito simbólico, muito bonito. Não é uma questão partidária, todo mundo concorda nisso, virou um consenso. Então tá bom. Tá bom. Exato. Pra resolver E se não isso. tivessem os homens que nos apoiassem a passar essas legislações... Tinha prefeito que não conseguia falar a palavra menstruação? Tinha. Mas o importante é que ele desse o primeiro passo e sancionasse aquela legislação. Então, isso é um ponto. Os homens são muito importantes também nessa luta, porque é uma luta de todo mundo. Acho que isso simboliza isso. E teremos, no dia 29, uma audiência pública lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. A primeira audiência pública, de fato, para... a gente teve uma com relação ao veto, mas eu acho que agora não é só sobre falar... Não é mais sobre falar sobre o veto, sobre convencer as pessoas, mas sim sobre falar, e daqui pra frente, como é que vai ser? E aí a gente vai ter uma reunião também no Ministério das Mulheres com a ministra das Mulheres. Então, vai ser muito importante, muito simbólico a gente sentar e debater o futuro que a gente quer. Acho que é isso. Fala desse futuro aí, porque a gente começou, mas ainda tem um caminho, né? E aí, Denise, eu queria te perguntar o que muda quando a gente faz essa mudança, quando a gente está discutindo essas mudanças, qual é o impacto disso na saúde pública? O que isso transforma para a base da sociedade? Primeiro que até os profissionais mudam a sua percepção sobre a situação, né? Então, quando a gente fala que dos diretrizes do SUS é a integralidade, olhar uma pessoa como um todo, e você não está ofertando para ela ali alguma coisa que é própria do seu ciclo de saúde, o profissional ele tende também a achar que aquilo não é responsabilidade dele. Então, você diminui essa barreira, né? Quem é que tem que ensinar uma menina a usar absorvente, uma pessoa a usar absorvente? Ela vai aprender isso com a professora na escola? Ela pode aprender com a professora na escola, pode aprender com a mãe dela em casa, ela pode aprender no Sistema Único de Saúde com o médico, com o enfermeiro, com alguém que vai estar mostrando para ela qual é a melhor forma para ela, para o corpo dela. Então, a gente começa por quebra um pouco desse olhar de que é uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? Pode ser uma porta, mais uma porta que a gente abra para, na hora de ofertar esse absorvente, também dizer para essa pessoa que vai buscar esse serviço que ali no SUS a gente vai cuidar dela, independente dela estar grávida. Porque muita gente acha que o grande ponto de ida no Sistema Único de Saúde para uma mulher jovem é quando ela engravida para fazer pré-natal. E aí ela não sabe sobre anticoncepção, ela não sabe se acontecer uma relação sexual desprotegida, o que ela pode ter oferta, né? Desde os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites virais, né? Que a gente oferece gratuitamente. Gratuitamente não, porque é pago pelos nossos impostos, mas enfim, sem ônus nenhum para o usuário no SUS. A gente abre uma possibilidade de falar sobre se essa menstruação não vem, aquela usuária não veio buscar o absorvente, poxa, pré-natal precoce, início precoce, se você deseja essa gravidez, e aí falar de gravidez indesejadas e gravidezes não intencionais, falar de violência sexual, porque essa gravidez ela pode ser de uma relação que não foi consentida por essa menina, e na ausência do uso do produto eu vou saber que tem alguma coisa que pode estar acontecendo ali diferente, ela vai ter esse espaço para poder falar. Então, são tantas possibilidades. Olha que universo que se abre, cara. Não, e quando você fala isso, me lembra diretamente o quanto a eficiência do SUS nas vacinas infantis, né? É isso. Porque é isso, o postinho vai ligar na sua casa e falar, você já vacinou? A gente tá aqui esperando, tá? Porque já tá na hora, tá bom? Você não vai, não? Ela vai te ligar de novo. Tem uma coisa de, ao mesmo tempo, você fala assim, né? Não, tem que ir lá. E tem alguém cuidando de mim. Tem alguém olhando. Alguém que eu posso conversar eu fiquei sem ser encantada, julgada. sabe? Com esse processo do quanto o pré-natal, o quanto a
a vacina. E agora, se a gente pensa desta maneira também para a menstruação, você imagina, você não veio aqui buscar? Como é que você tá? E é o processo de olhar o ser humano como um todo, sem controlar a vida do ser humano. Porque ela pode não querer mais usar esse, não, eu usei mês passado, esse absorvente é ruim, uma qualidade que não me atende, eu optei por outra coisa, e aí, né? Então, o insumo menstrual em si, ele vai ser uma oportunidade de reposicionar a nossa visão para esse grupo. Porque, em geral, a gente tem uma dificuldade de falar de educação sexual que não seja centrada essencialmente, né, na evitação de uma possível gravidez. Mas entre uma evitação de gravidez e a gravidez em si, acontece tanta coisa que inclui, inclusive, menstruar e não menstruar. Porque veja uma menina que não menstrua porque ela, enfim, está com ciclo anovulatório, porque realmente a regularidade menstrual é muito grande nesse período todo, e descobre uma gravidez tardiamente, ela estaria sendo impactada se a gente pensasse que ela buscaria, né? A gente teria um controle ali da quantidade de insumos. Então, abre-se oportunidade. Isso não pode ser usado para o contrário, controlar as pessoas dentro daquilo que elas também não querem ser controladas, mas abre oportunidades e reposiciona a nossa forma de fazer. É isso aí, né, gente? Eu acho que deu para entender um pouco sobre esse grande, vasto universo que é a menstruação. Eu queria convidar todo mundo a refletir sobre isso, né? E eu acho importante, e sempre vai ficar mais pra gente, que as mulheres envolvam os homens nessa conversa, sabe? Sejam os filhos, os maridos, os irmãos, os chefes, porque é importante para a sociedade toda, mas a gente já não foi cuspida por esse contemporâneo aí para resolver o mundo. Então, acho que é para compartilhar o desconforto, sabe? Não fique desconfortável sozinha. Compartilhe o desconforto. Precisamos de todo mundo na conversa para a gente solucionar esse problema, que é uma questão de dignidade. E se você quer um ótimo material para introduzir o seu homem na conversa, a gente tem uma minissérie chamada Nosso Sangue. Ela é bem didática para trazer todas essas discussões do que é, de como funciona, desses tabus, de falar como é que a gente pode transformar esse olhar, enfim. São 4 episódios? São 4 episódios, a gente vai falar de menarca, a gente vai falar que é a primeira menstruação, a gente vai falar da história da menstruação na civilização, a gente fala também sobre sexo e menstruação, olha aí. Vamos falar também sobre a menstruação na vida adulta e também sobre a menopausa. Em 4 episódios dedicados a essa temática. Mulheres, fantástico, magnífico. Foi muito bom ter vocês aqui presencialmente. Muito obrigada e voltem sempre. Obrigada, queridas. Vocês são demais. Apenas continuem. Vamos combinar assim? Apenas continuem, porque tá bom demais e vai melhorar, porque encontrar é o que eu falo, gente, assim, não dá para não ter fé no Brasil, porque toda semana a gente recebe gente que realmente está trabalhando, está se movimentando para a gente construir a nação que a gente quer ser. Então, obrigada e continue. Obrigada. Eu agradeço vocês o convite. Aê, gente! Olha, foi um pouquinho mais de 1 hora.